Certo, olá a todos e bem-vindos a um vídeo de sexta-feira. Este é o último dos vídeos sobre a Armada Espanhola 1588 no momento. Podemos voltar a alguns detalhes dependendo do que você quer ver, mas para este último episódio, nesta pequena série de 4 partes, vamos estar olhando para qual era a comida que estava disponível para os marinheiros, tanto na frota inglesa quanto na frota espanhola. Agora, para isso, vamos referenciar esta maravilhosa arma de combate corpo a corpo, como que é, claro, a Armada, a empresa espanhola e a libertação da Inglaterra de 1588 por Colin Martin e Geoffrey Parker. Como você pode perceber, tem muita informação e é o primeiro link na descrição das fontes para os vários vídeos que fizemos sobre a Armada até agora. Agora, a página interessante para nós hoje é a que eu marquei. Agora, esta é a página das rações e à medida que cada ração aparece, obviamente estaremos colocando isso em texto ao lado, mas eu gostaria de saber alguns pontos. Uma é que, sem surpresa, as rações espanholas e inglesas eram relativamente diferentes, mas, ao mesmo tempo, há algumas interseções surpreendentes, o que fala da natureza não necessariamente globalizada, mas pelo menos interconectada do comércio na época. Outra coisa interessante a apontar para aqueles de vocês que são bons em contar calorias rapidamente é que, à medida que passamos por esses vários ingredientes e pratos coletivos, você pode ficar um pouco horrorizado com a quantidade de calorias que estão sendo consumidas por dia, mas você tem que lembrar de duas coisas. Uma é que este é um equilíbrio dietético muito diferente do que a maioria de nós vai estar comendo nos dias de hoje. E, em segundo lugar, as pessoas que estão seguindo essa dieta. Lembre-se que esta é a dieta regular dos marinheiros, não dos oficiais. Eles estarão queimando essas calorias bastante durante a recessão econômica. Não esta, mas a anterior, de 2008 a 2013. Por volta da metade disso, me vi tendo que trabalhar em canteiros de obras e durante esse período eu estava consumindo facilmente 3.500 a 4.000 calorias por dia e voltando para casa me sentindo bastante cansado. Meio vazio e perdendo peso. Tive que aumentar ainda mais minha ingestão calórica devido ao rápido progresso. Agora, se eu fosse comer a mesma dieta agora, embora eu ainda seja relativamente fisicamente ativo com meus vários hobbies, eu não sou nem de perto tão ativo. Em uma base diária a longo prazo, como eu era quando estava na construção, eu rapidamente me tornaria uma esfera, e é isso que você tem que ter em mente com esses. Essas são as dietas dos marinheiros, que não estão em edifícios isolados ou com ar condicionado, então seus corpos estão tendo que trabalhar para mantê-los aquecidos no mar na maior parte do tempo, especialmente no Canal da Mancha, e depois para os espanhóis no Mar do Norte e no Atlântico, e eles realizam um trabalho físico intenso durante todo o dia. Então eles vão estar queimando muita dessa energia. Agora, com tudo isso dito, vamos passar para o que eram as várias dietas. Primeiro, o que vamos olhar é o que é comum, ou seja, as coisas que seriam distribuídas todos os dias como parte das rações individuais. Vamos começar com o espanhol e passar dia a dia. Vou apenas consultar o livro aqui de vez em quando. Então, o espanhol seria emitido como sua ração básica. Seja 1,5 libras de biscoito de navio. Mas se você já viu o vídeo de comida do século XVIII, você já sabe o que é biscoito de navio. Você já sabe que é uma experiência culinária horrível. E, como alguns de vocês parecem bastante desconcertados pelo fato de poderem ouvir o barulho dele sendo mastigado através do acolchoado da minha boca e dos 5 pés que separam a câmera, não precisamos fazer biscoito de navio, mas porque há outra opção que é 2 libras de pão fresco. Agora, para lhe dar uma ideia, cada um destes é um pão fresco de 1 libra. Então temos nossas 2 libras de pão fresco, como nossa ração seca básica, se quiser, e agora temos nossa ração úmida diária básica. Agora, isso é um ou outro e 1/3 de pinto de vinho, um pinto do que eles chamam de vinho Cândia, que é um pouco mais forte, além de 3 pintos de água para todos os fins, que incluiria misturar com o vinho, porque isso tem que durar o dia todo. Em resumo, você tem de 4 a 4 pintos e meio de líquido. Então, para esse propósito, nós temos alguma água e isso provavelmente vai esticar nossa capacidade total de copo aqui na cozinha Drac. Então, nós temos 1,5 litro de água para começar. Isso não é especialmente brilhante.
mas nós só perdemos um pouco. Então isso é pouco mais de 1,5 litros. Certo, então temos 1,5 litros de água e precisamos chegar a 3. Agora 1 mais 2. Vamos pegar as jarras. Isso é um pint. Oh, olha, eu estou ficando melhor nisso. Então, temos 1,5 litros ali e 1 litro ali, então precisamos de mais meio litro. Certo, então esses são 3 litros de água, que por acaso também me permitem saber exatamente que a capacidade desses copos é de 3/4 de litro cada. Então eu vou mover isso para uma pequena formação agradável de um lado e você verá o porquê em um segundo, porque agora temos que colocar nosso litro, neste caso de... Fui e peguei um vinho espanhol, porque um bom grupo deles estava começando em Lisboa, então talvez fosse português, mas é toda a Península Ibérica e eles pararam em Corona, que está na Espanha. Vamos tentar fazer isso sem quebrar meus braços, já que tenho um torcido. Após algumas lutas fora da tela, e isso provavelmente é heresia para quem realmente se importa com vinho, mas tanto faz... Sobrou um pouco, acho que vou usar para cozinhar logo mais. É aqui que esperamos que eu tenha melhorado em despejar, senão isso vai ficar bagunçado rapidamente. Aí está, exatamente um pinte de vinho forte. Ração líquida e ração seca básica para a Marinha Espanhola. E agora vamos para as rações inglesas. Agora, as rações inglesas são um pouco mais variadas no dia a dia, o que veremos em um minuto, mas a sua ração seca básica é 1 quilo de pão ou biscoito. Então, meio quilo a menos de biscoito, se comparado às rações espanholas, ou 1 quilo inteiro a menos de pão, se comparado às rações espanholas. O pão estaria disponível se fosse feito na hora. Além disso, já vimos como é o biscoito em um vídeo anterior. Outra razão pela qual estou escolhendo o pão é porque, pelo menos para os ingleses, eles estão partindo de seus portos de origem e sendo reabastecidos constantemente à medida que sobem o canal. Então, pão fresco estaria à mão para os espanhóis. Sabemos que eles levaram uma boa quantidade de pão, bem como farinha para fazer mais. Embora tivessem biscoito de navio, estamos usando apenas pão por enquanto, pois é um pouco mais fácil. Então temos nosso quilo de pão e agora vem a parte interessante. Um galão de cerveja que minha prática tabela de conversão me diz que são 8 pintas. Agora, considerando que usei todos, menos um dos copos que estão atualmente limpos na casa, não há como armazenarmos 8 pintas de cerveja no que provavelmente é um copo de 3/4 de pinta, o que significa que vamos ter que usar a garrafa. Então eu as esvaziei de água e, sabendo antecipadamente exatamente quanto de cerveja íamos precisar, decidi: bem, vamos buscar a cerveja mais barata, porque, bem, eu posso me arrepender disso, porque, claro, agora temos que ver como isso funciona em uma base dietética. Mas, sem nenhum patrocínio específico envolvido, vamos começar a beber a cerveja, né? Ah, e claro,
para garantir que você não pegue os anéis, eles colaram todas as coisas juntas. O que é isso? Eu suponho que seja uma boa ideia. Certo, vamos ver quanta cerveja nós realmente temos. Então, nós precisamos de 8 pintas. Se você ouve pequenos gemidos ao fundo, é porque o Flop, o cachorro, quer um pouco desta cerveja, mas ele não vai ter, pois um cão de caça bêbado é a última coisa que precisamos. Enquanto esperamos a espuma da primeira esfriar, vou começar a abrir o resto, porque aparentemente são latas de pinta. Bem, na verdade, se são latas de pinta, e parece que esta está provando que vai ser assim, então enquanto esperamos que essa se acalme e eu abro o resto, nós podemos invejar ou lamentar pelos marinheiros ingleses, porque afinal, sim, por um lado eles têm 1 galão de cerveja por dia. Por outro lado, pode ser igualmente ruim. Será que o YouTube vai permitir isso? Como você pode imaginar, uma das tarefas que não fiz no passado é barbearia. Curiosamente, a Sra. Hack, que você deve ouvir rindo ao fundo, já trabalhou atrás de um bar e provavelmente vai me matar pela minha técnica de servir mais tarde. Existe aquele último copo. Posso garantir que essa parte está acelerando. Quanto tempo leva para a espuma da cerveja baixar? Tudo bem. Então, no pior estilo de barman do mundo, temos a ração líquida diária inglesa e a ração seca padrão. Sim, ok. E então, bem, aí está. A ração líquida diária espanhola. A ração líquida diária inglesa. Que, sim, ou 2 baguetes de pão, 2 pontos de pão, ou 1 baguete de pão. E agora para as partes mais interessantes. Já demos uma olhada na ração diária básica para ambos os lados. Agora vamos olhar para as rações do dia a dia. Nosso aperitivo diário espanhol está aqui. 2 libras de pão, 1 caneca de vinho forte e 3 canecas de água servidas em 4 copos. Então, na segunda-feira você receberia 6 onças de queijo e 3 onças de feijão ou grão de bico para acompanhar sua ração. Essa é a sua ração completa de segunda-feira. Esta também é sua ração completa para quarta-feira. Nas segundas e quartas você recebe isso.
Então, na terça-feira é um pouco divertido. Você recebe 6 onças de peixe, que pode ser atum, bacalhau ou lula ou qualquer opção disponível para você hoje. Que são 5 sardinhas. Não é de se admirar que eles estavam prontos para se revoltar. Além disso, você recebeu mais 3 onças de feijão ou grão de bico, mais 1,5 onça de azeite e 1/4 de pinte de vinagre. Agora, eu não sei muito sobre culinária mediterrânea, porque, claro, a metade da minha ascendência que fala espanhol é da América do Sul, mas estou supondo que talvez o vinagre tenha algo a ver com as sardinhas. Talvez? Quem sabe? Você pode fritar pão no óleo e suponho que grãos de bico também. Para ser sincero, não sei o que você faz com o vinagre, mas aí está. Essas são as suas rações de terça-feira e também de domingo. Então leve isso embora. Então, tivemos segunda-feira, quinta-feira, terça-feira e domingo, e isso nos deixa... Então tivemos segunda-feira. Então tivemos segunda e quarta-feira. Assim como... Então tivemos uma segunda e quarta-feira onde você pega seu queijo e grão de bico. Tivemos terça-feira, sexta-feira e, na verdade, sábado, que é quando você pega seu peixe, lula, sardinhas, mais grão de bico, mais óleo, mais vinagre. E há mais um conjunto de dias, é claro, quinta-feira e domingo. E para quinta-feira e domingo, cada dia você recebe um prato ligeiramente diferente, que é 6 onças de bacon e apenas 2 onças de arroz. Além de, claro, todos os dias você está recebendo suas 2 libras de pão, sua caneca de vinho e suas 3 canecas de água. Então essa é a ração diária para os espanhóis na Armada Espanhola. E aqui, é claro, temos nossa ração base inglesa, nossas quantidades hilárias de cerveja e 1 libra de pão. A cerveja provavelmente seria mais fraca do que a média atual, embora, dada a qualidade barata, provavelmente tão fraca quanto a da época. No entanto, também havia uma dieta variada para os ingleses. Na segunda-feira você recebe 1 litro de ervilhas para acompanhar seus 8 litros de cerveja e nada menos que 1 quilo inteiro de bacon. Claramente eles sabiam o que estavam fazendo com aquilo. Isso é apenas sua ração de segunda-feira. Então, nas terças-feiras você receberia sua ração padrão. E isso é um bom pedaço de carne fresca ou salgada. Mas novamente optamos pela fresca, porque a marinha inglesa está bem à sua porta agora. Na verdade, eram 2 kg de carne fresca ou salgada, e isso é cerca de 1,5 kg de carne. Mas esse foi o maior pedaço de carne que eu consegui encontrar no supermercado, que não era um pedaço inteiro para assar, que eu teria então que cortar em pedaços. Considerando que a corrupção era comum na época, digamos que o despenseiro guardava de 4 a 6 onças de carne para si mesmo, e isso é terça-feira. Um grande pedaço de carne, um grande pedaço de pão e muita cerveja. Você também poderia fazer isso às quintas e domingos. E então isso nos deixa com outros 3 dias, quarta-feira, sexta-feira e sábado. E na quarta, sexta e sábado você receberia o mesmo prato. Na prática, você tem 3 cardápios distintos, sendo servidos de forma alternada durante a semana, em ambas as situações. Então, na quarta-feira, sexta-feira e sábado, você receberia o seguinte: 2 onças de manteiga, 2... que colocaremos aqui. Então, você também receberia um pouco de queijo, são 4 onças de queijo. E então você receberia ou 1/4 de um bacalhau ou 1/8 de um lingue. E se você está se perguntando o que é um bacalhau que foi preservado de uma maneira muito básica, não tem nenhum aditivo extra. Agora, exatamente quão grande é 1/4 de um bacalhau varia ao longo da história. Devido à sobrepesca, o bacalhau atual é um pouco menor do que o disponível nos grandes bancos da Terra Nova naquela época. Observe que, embora tenhamos usado sardinhas para o nosso prato espanhol, o bacalhau era uma opção.
E é isso que quero dizer com a interconexão do comércio, pois o bacalhau era universal no Atlântico, sendo bastante negociado em barris. Então, olhando para trás, fazendo um pouco de pesquisa, e menino, isso é um pouco de um buraco de coelho que você quer descer. Quão grande era um bacalhau ao longo da história? Eventualmente, cheguei à conclusão de que isso é cerca do tamanho de um quarto de um bacalhau dos séculos XV e XVI. Então, esta é a sua dieta de quarta, sexta e sábado. Agora, você poderia economizar um pouco todos os dias, tendo sua manteiga nas quartas, sextas e sábados. Assim, pode economizar parte da manteiga para acompanhar sua carne em outros dias, ou talvez seu bacon na segunda-feira. E o mesmo vale para o queijo, mas é bastante fácil de ver, sabe? Peixe, pão, queijo, manteiga, sabe? Se eles não tivessem inventado o sanduíche até então, o que tecnicamente não tinham, eu suspeito que um monte de pessoas basicamente o fizeram, eles apenas não o nomearam oficialmente. Então essas são todas as opções de menu do dia a dia para os ingleses e para os espanhóis, e para dar uma ideia exata de quanto alimento está envolvido, agora vou colocar para fora toda a comida. Certo, então, além da água, montamos toda a comida que você viu hoje e, obviamente, tenha em mente que isso, tecnicamente, nem mesmo representa um dia inteiro. Bem, representa a ração de um dia inteiro para um lado, mas tudo o resto está em pequenos pedaços e peças porque você tem suas 2 libras de pão, você tem toda a sua cerveja, você tem o vinho lá, você pode imaginar as águas. Eles têm vinagre, grão de bico, óleo, bacon, carne de boi, arroz, sardinhas, muito queijo, né? Um pouco de manteiga, alguns peixes, tem o vinagre lá, a pinte de ervilhas, então esses são todos os alimentos que estavam disponíveis para os marinheiros na Armada em 1588 mais, é claro, como dissemos, você pode encontrar algum atum ou lula ou algo assim também, e a carne de boi pode ser salgada ou fresca, e você pode ter biscoito de navio em vez de pão. E, claro, à medida que os navios eram capturados e negociados de um lado para o outro, obviamente não entre as duas marinhas, mas apenas em geral, você pode ter diferentes tipos de suprimentos aparecendo em qualquer dia, mas esta é uma boa ideia representativa de exatamente o que você estaria comendo e bebendo se estivesse a bordo dos navios da Armada em 1588 nos respectivos lados. Agora, eu tenho que tentar fazer algo com isso para comer, mas isso é uma história para outra hora. Deixa eu